Então, gente, a gente já falei com vocês sobre como funciona, né? Porque onde que vem o poder da palavra? Onde que nasce tudo isso? Então, só recapitulando aqui. A palavra tem muito poder, né? Tem até escrituras sagradas aí que diz que a palavra tem poder. Cuidado com o que fala, da boca sai do que o coração está cheio, alguma coisa desse tipo assim. Então, em todo lugar que você lê, em todas as religiões, os estudos, em tudo você encontra esse tema, né? O poder da palavra, o poder da comunicação, né? Especificamente. Mas é uma palavra qualquer? Se eu falar para vocês agora aqui, gente, amanhã vai acontecer o seguinte: eu determino que a partir de amanhã esse país tem jeito, fica tudo perfeito. Ninguém mais passa necessidade, ninguém mais passa nervoso, o sistema de saúde fica maravilhoso, todo mundo é atendido na hora que precisa, os preços vão ficar justos, a gente não vai pagar mais esse monte de impostos que a gente paga. A gente vai conseguir, ter uma vida tranquila, não vai mais ter traições nas relações, não vai mais ter ninguém passando a perna em ninguém, as sociedades vão ser maravilhosas, ninguém mais vai destruir a natureza, ninguém vai jogar lixo no chão, ninguém mais vai jogar porcaria nas águas, lixo nas águas. O planeta vai ser maravilhoso. A partir de amanhã, a gente acordou amanhã cedo, está tudo mudado. As pessoas estão diferentes. Porque quem que faz isso não é o planeta, são as pessoas, né? É a ganância, é o ódio, é a nossa maldade intrínseca, né? Que a gente tem, todos nós temos. Então, a partir de amanhã, 6 horas da manhã, clareou o dia, a gente abre o olho, é um universo totalmente diferente. Adiantou eu falar isso vai acontecer? E eu falei de coração, hein? Gente, vocês não imaginam como que saiu aqui do fundo do meu ser tudo isso que eu falei. Vai acontecer? Não vai. Não vai. Por quê? Embora tenha saído, né, do meu coração nesse caso, não era nem isso que eu ia fazer, tá? Eu ia falar uma outra coisa que não ia sair daqui de dentro, mas saiu. Mas se a gente fala uma coisa que não sai de dentro da nossa alma, se a gente não sente aquilo, se aquilo não está resolvido para gente, não adianta você falar, né? Então, às vezes você faz alguma terapia, você fala para a pessoa assim, você precisa perdoar o fulano. Ah, tá bom, eu vou perdoar então. Você acha que essa pessoa perdoou? Não perdoou. O que que é perdão? Ninguém nem sabe o que que é perdão. É uma palavra só. Perdão para um é uma coisa, para outro é outra coisa. Para mim, perdão não é nada, não significa nada. Então, perdão é uma palavra vazia. O poder da palavra é quando essa palavra é cheia de sentimento, de compreensão, tudo que ficou lá atrás realmente foi compreendido e não só compreendido, mas mudado. Às vezes a gente participa de sessões de constelação, eu participo de muita coisa, né? Porque eu quero saber tudo. A gente participa de sessões de constelação, o que que acontece? Você vê todo esse fim de semana mesmo eu participei, né? Foi domingo, uma constelação presencial até de uma amiga que fez aqui. Então, o que que aconteceu, né? Foi feito toda aquela coisa bem, muito bem feita. Ela é uma profissional maravilhosa, excelente, e ela fez um trabalho fantástico ali, mas a pessoa que estava constelada, ela chorou, ela gritou, ela esperneou, ela não sei o quê, não sei o quê, por conta de uma situação difícil que ela vive, que ela viveu, na verdade. Ela viveu a situação faz 15 anos. 15 anos. Os filhos já cresceram, aquilo já foi, né? Ela já teve outros relacionamentos, ele também, mas ela não perdoa aquilo. O que que é perdoa? Ela mantém o ódio. Ela mantém o ódio daquela situação toda, das pessoas envolvidas e tudo mais. O que que acontece na vida dessa pessoa que mantém o ódio? Eu vou falar assim de genérico, né? Não vou falar nem, não estou falando nem do caso específico, porque eu vi várias constelações, né? Nos últimos tempos agora. O que que acontece na vida dessa pessoa que ela está há 15 anos remoendo aquele ódio ali, diariamente? Ah, eu vou perdoar. Tá perdoado porque eu fiz a constelação, eu perdoei. Mentira, isso não acontece. E o que que adianta? A pessoa ela pode gritar como foi o caso lá. A menina chorou.
chegou a chorar de verdade, sentou no chão, abraçou as pernas e começou a gritar: Eu perdoo você, eu perdoo você, eu perdoo por isso, por aquilo, por não sei o quê. Não passou nem meia hora, a gente foi tomar um cafezinho, conversar sobre, né? A menina, mas ele é um desgraça, não sei o quê. Ela não perdoou, nem a gente sabe o que que é o tal do perdão. Então a pessoa mantém o ódio dentro dela. Agora, como que a gente consegue corrigir em uma constelação? Não. Tem que ser explicado. Isso que eu expliquei para vocês aqui agora, a gente tem que explicar numa constelação. Lógico que não nessa profundidade científica aqui, que nem é, né? Muito mais do que isso aqui. Mas não é assim que você vai explicar para o seu interagente, para o constelado. Você vai precisar fazer ele entender que a palavra tem que vir daqui, das vísceras dele. Lembre que o nervo vago, ele está aqui, ó, jogando informação para todo mundo, para todas as vísceras. Se a gente não corrige isso, não arruma esse nervo vago, não faz um exercício de respiração, não faz uma reformulação mesmo desse mapa neural da pessoa, ela pode falar o que quiser, porque ela vai chorar de dó dela, de pena de si própria, de autopiedade que ela chora ali. Não é porque realmente ela entendeu a situação e ela transformou aquilo. Então, a gente, constelador, a gente tem que ter sabedoria, não é só aplicar aquilo lá, não. Do jeito que foi falado. Fala isso, fala aquilo, fala não sei o que, fala não sei o que lá. Falou tudo, ah, tá curada. De jeito nenhum. Não é assim que acontece, né? Pesado, hein, gente? Tem gente que tá me xingando aí, que eu sei que isso é normal, mas depois você pensa um pouquinho e vê se é verdade ou se não é isso que eu tô falando, tá? Então a gente vai abrir um pouquinho aqui, até porque já está na hora, né? Vamos abrir aqui do lado de cá. Entendemos tudo, até precisa vir daqui de dentro, né? E a fala também, o poder da palavra, tem que ter, né? Tem que depender de você. O que depende de você, a sua palavra vai fazer muita reação, vai ter reação. Agora, eu já decretei que amanhã o mundo está diferente. Eu não quero mais, não aceito mais viver nesse mundo do jeito que está. Essa palhaçada que todo mundo sofrendo. Não quero mais isso. Já decretei que não vai acontecer. Mas tem gente muito pior do que eu, muito mais forte do que eu, que tem um sentimento muito pior, muito grande, horroroso tomando conta de tudo isso. Eu, sozinha, não consigo. Minha palavra vai melhorar para mim, mas para os outros não vai, infelizmente. Então, a gente tem que ter senso, né? Tem que ter muito senso. Não é sair falando qualquer coisa, pregando qualquer coisa e culpando a pessoa. Também você só pensa negativo, mas o que está por detrás de tudo isso? Não é simplesmente, vou pensar positivo a partir de hoje. É impossível, gente, impossível, não é assim. Então, o que que a gente vai falar aqui agora? De constelação. Então, vamos falar aqui das origens da sensação e percepção, que nós já falamos aqui, né? Como que foi a explicação sobre tudo isso. De onde que vem isso? Ancestralidade e epigenética, ambiente familiar. Então, se a ancestralidade do nosso constelado traz para ele toda aquela forma de ódio, de entender aquilo, de ser vingativa, de ser uma pessoa vingativa, de guardar raiva, de ser uma pessoa orgulhosa, de ser uma pessoa que tem um conflito ali com a mãe, que julga a mãe fez tudo isso, a mãe não sei o quê, a mãe podia ter feito, a mãe tinha uma vida boa, mas não fez. E tudo isso vem, né, na nossa genética, vem na memória celular. Essa forma de julgamento. Ah, não pode julgar. Se não julgar, você vai fazer o quê? Você não vai ter opinião sobre nada? Você vai viver como na vida? A gente julga sim. Julga sim. É essa palavra que a gente tem que tomar cuidado. Tem muita coisa que a gente tem que quebrar paradigmas. É proibido, é pecado, é isso, é aquilo, julgar. Depende. Eu me julgo uma pessoa que colabora com os outros. Eu julgo, julgo sim. Eu julgo os meus alunos como pessoas que colaboram porque eles estão atentos. Eu tenho muita sorte, eu me julgo uma pessoa de sorte. Eu só tenho alunos que são, eu atraio, né? Que bom, eu tenho muita sorte. Olha o meu julgamento. Eu tenho sorte que eu atraio alunos bons, alunos que estão ali firmes mesmo. Eu quero fazer, eu vou fazer diferença e faz realmente. Isso é julgamento. Então,
tudo a gente tem que tomar cuidado e não deixar a mídia fazer a cabeça da gente, não deixar. Às vezes tem alguém que está muito poderoso na mídia, que está podre de rico, lá ganhando muito dinheiro, e ele vem e fala para você: muda o seu pensamento, muda a forma que você fala. Tá, mas e como é que faz isso? É fácil falar. Você não está no papel do outro, você não sabe o que que tem dentro. Você não sabe a comunicação interna dele como que é. Como que faz isso, gente? É cruel você acusar uma pessoa, você julgar a pessoa que ela pensa errado porque ela quer, mas você não dá ferramenta para ela, não dá percepção para ela do porquê que acontece aquilo com ela e como que ela muda, como que ela faz para mudar, para aliviar a vida dela e a cabeça dela. Então, dentro da constelação, gente, no meu entender, tem que olhar para tudo isso. Não é só ficar jogando frase, jogando frase, jogando frase, jogando a lei, você traiu tal lei, agora você tem que falar essa frase. Não serve para nada isso, tá? Para nada. Se você não tiver a percepção e não der a percepção para o seu cliente, para o seu constelado, do que está acontecendo realmente ali. Vem da ancestralidade o formato dele, a conformação dele de ter sensações, de ter reações de pensamentos, né? Vem da ancestralidade, vem da gestação, vem sim da genética materna e paterna, vem do campo informacional da humanidade. Nós estamos no Brasil, né? Nós estamos no Brasil numa situação hoje que está muito ruim, está pesadíssimo. As empresas estão quebrando, as coisas estão horríveis. Para um pequeno grupo está muito bom, não chegou lá ainda, né? Mas tá difícil. Mas olha o poder da palavra, né? Tá difícil. Gente, tá fácil por acaso? Tá fácil? Para alguém tá fácil? Agora, como que a gente faz? O poder da palavra, por isso que eu falei, tem que ter senso. O poder da palavra entra onde aqui? O Brasil ele tá desse jeito, mas eu sei uma forma de ir resolvendo aqui do meu lado com a ferramenta que eu tenho. Uma hora a coisa vai ter que deslanchar aqui no Brasil, né? Não vai ficar assim para sempre. Agora, lá na Europa, por exemplo, a Europa também. Bom, vamos pegar a Europa, que está mais fácil do que aqui. As pessoas estão pensando da mesma forma que nós? Como que é o pensamento lá? É diferente. Tem dificuldades lá? Tem. O mundo inteiro tem dificuldade em todo lugar. E tem facilidade também, né? Tem coisas difíceis, tem coisas fáceis. Tem dificuldades e tem facilidades no mundo inteiro. Em alguns aspectos, aqui no Brasil está um pouco mais complicado. Em outros aspectos, talvez em outro país. Não importa. O que importa é que a nossa comunicação interna vai influenciar diretamente a comunicação externa. Ah, mas eu não vou mudar o mundo, não vou mudar o Brasil. Se você consegue mudar já o seu campo ali, para mim não afetou nada tudo isso. Eu só fico olhando outras pessoas que eu estou vendo ser afetadas e tem coisa que eu não consigo fazer nada, né? Isso me dói, me machuca. Mas a gente vai até onde a gente pode também. Então, o poder da palavra, ele pede sensatez e dentro de uma constelação, sensatez também. Nada de ficar vomitando palavras, nada de ficar vomitando leis sistêmicas e a pessoa sai dali sem entender nada. Ah, mas o campo vai trabalhar para você. Sabe qual que é o campo que trabalha para você? O campo informacional? A pessoa mudou a percepção. Olha aqui, neurociências. A pessoa mudou a percepção, automaticamente a frequência que ela emana é diferente e ela vai encontrar outra frequência igual a dela. E aí ela vai inserir no campo informacional dela uma frequência mais adequada para ela. Então, não é que o campo trabalha sozinho. Isso é uma forma, eu acredito que a gente deve ter uma mais clareza do que acontece, né? O campo trabalha sozinho, por quê? Porque se você conseguiu dar clareza para o seu constelado, você deu clareza para ele, ele mudou a frequência dele, ele vai parar de ver frequências ruins que ele não vê mais, que agora a frequência dele é diferente, ele vai começar a enxergar coisas e pessoas e situações com frequências compatíveis com a dele, que ele está gerando agora. Consequentemente, as coisas vão mudar e o entorno dele vai mudar. Esse é o campo que muda, o campo informacional que muda. O campo morfogenético que muda. Ele já não vai pertencer mais a um campo dos derrotados, por exemplo. Ele saiu,
da ressonância com escassez, derrota. Ele saiu daquilo, né? Ele para de pensar assim: nossa, que negócio caro, eu não vou comprar isso daqui, eu não vou fazer isso aqui. Eu não estou falando só dos meus cursos, não, tá? Estou falando de um monte de outras coisas. A pessoa não se dá o benefício de melhorar, de ter ferramenta boa, de ter coisas boas. Mas ela vai no fim de semana e gasta com cerveja, muitas vezes, né? Tudo bem, gastar com cerveja é bom também. Mas se você tiver um desenvolvimento melhor na sua vida, você pode comprar cerveja de marca melhor. Então é por aí, a prosperidade é assim. Nada de escassez, nada de pensamento de pobre, nada de pensamento de derrota, porque senão é isso que você vai atrair para você. E vai falar também. Lembra que pensamento gera comunicação verbal? Frases de solução, falando em comunicação verbal. As frases que eu falei, né? Na constelação, a gente tem as frases de solução. O que que essas frases de solução vão causar nessa pessoa que já viu o psicodrama todinho ali acontecendo, ela já assistiu a situação dela, ela se viu de fora. Lembra que a ilha não vê a própria ilha? Se você está dentro de uma ilha, você não sabe que é uma ilha. Se você entra num avião, no helicóptero, sai e vai lá em cima, né, uma analogia aqui, você olha e fala: olha, eu estava numa ilha, não sabia disso. Nessa ilha tem dois coqueiros, tem um pé de não sei o que, tem não sei o que lá. Então, a ilha não vê a própria ilha. Então, quando a pessoa vê de fora a situação dela acontecendo ali, ela percebe atitudes dela, percebe movimentos, sensações. Esse é o movimento. O movimento do espírito também é isso. Automaticamente vai mudando a frequência dela. Porque ela fala: olha, não tinha percebido que eu, com aquela pessoa, tem esse tipo de cumplicidade. Olha, não tinha percebido que aquela outra pessoa, ela está a meu favor e eu achava que ela era contra. Eu não tinha percebido que tem um filho que foi abortado aqui, que ele é meu irmão, que ele pertence. Ele pertence, porque quando ele não pertence, aquela energia que vira um holograma está permeando ali no campo. Isso é científico também. Aquele holograma, ele está ali no campo permeando. Ele tem que encontrar o lugar dele. Ele encontrou o lugar, fixou. Pronto, ele não está mais influenciando as outras pessoas que estão dentro daquele sistema com o vazio dele, com a sensação de não pertencer a nada, que vai influenciando outras pessoas que têm uma ressonância parecida. Então, aí sim, depois dessa conscientização, as frases orientam o cérebro para nova percepção e transformam as sensações. Quando a pessoa ela viu a situação dela, aí vem as frases, já estou terminando, hein, gente? 13:05 já. Aí vem as frases elas têm que casar com a sensação que está ali. Então a gente às vezes vê que às vezes o constelador se perde um pouco e ele não fala a frase certeira daquela situação. Ele não fala a frase certeira. Aí não dá aquela conexão, aquela explosão de luz, de conexão que tem que dar na mente do nosso constelado para ele falar: é isso. Quando acontece isso, dele falar, é isso, deu a explosão de percepção, o que que acontece? Todo o campo muda, porque agora ele pensa diferente, agora ele sente diferente. E não tem retorno isso. Uma vez acontecido, não volta atrás mais. É modificação do campo, já falei para adiantar um pouquinho. Ao mudar a percepção, a sensação, a bioquímica modifica. Aqui a gente está falando de constelação para doenças físicas, fisiológicas. Muitas constelações que eu já participei também. Eu gosto de ver ao vivo, né? Não gosto de nada que ninguém conta para mim, não. Eu tenho que ver. Muitas constelações que eu já participei de pessoas que tinham problemas físicos. Foi ontem mesmo que uma pessoa me falou sobre um tumorzinho no. Então. E aí modifica, o tumor some, o cisto some. Já aconteceu. É claro que muitas vezes a gente precisa de um tratamento, né, de oligoelementos, a gente precisa de sais e Schussler, que eu falei de cisto, agora eu lembrei disso. A gente precisa de outros apoios também, porque está muito tempo ali, está machucando, machucando, então aquele material físico ele já está prejudicado, então precisa de um apoio externo também para ajudar.
Mas se não corrigir essa psicossomática, não corrigir o campo, aquela doença vai permanecer ali na pessoa, tá? Então, por quê? Porque a bioquímica continua, conforme aqueles pensamentos, sensações, percepções, aquela bioquímica continua rodando ali naquele corpo, né? Na corrente sanguínea, e vai mantendo a doença, vai mantendo a doença, vai mantendo. Uma vez que mudou o pensamento, sensação e tudo mais, mudou a bioquímica e pode regredir. Eu já vi casos de regredir câncer, eu já vi. Claro que não era fase terminal, né? Já vi de regredir câncer, é, mais uma série de outras coisas já vi regredir também. Que mais? Há doenças sistêmicas de um sistema familiar inteirinho. Esse eu não vi pessoalmente, mas é pessoal da minha confiança que me mostrou como aconteceu. Então, toda uma família que tinha a mesma doença, aquilo já era uma vibração gigante na família, né? Acabou que se resolveu. Que mais aqui que a gente tem? As leis sistêmicas, quando cada coisa está no seu lugar certo, a fluidez biológica e energética obedecem à sua origem natural. Lembra que eu falei que existe a frequência do planeta, a frequência da natureza, e a nossa frequência tem que estar alinhada com isso? Mesma coisa nossos códigos mentais. Se eles estão desalinhados com o nosso propósito, você quer ser um terapeuta de sucesso, quer viver só da sua profissão de terapeuta, sem se sobrecarregar, sem se matar de trabalhar e ficar adoecido ali até de tanto trabalhar. Você quer isso, mas você não faz nada para isso. Seu pensamento é ruim. Ah, eu não consigo, eu não posso, porque ninguém deu certo. Pensamentos inconscientes, é claro. Ninguém deu certo na minha família, não vai ser eu que vou dar certo nisso. Ah, esse negócio de terapeuta ninguém valoriza, não dá dinheiro. E dá, hein? E dá. Que mais? Então, por fim, aqui a lei da atração. Frequência ressonante com objetivos é igual ao alinhamento de códigos mentais com os propósitos. Então, a lei da atração existe, gente? Claro que existe. É um nome perfeito para a gente dar para esse tipo de situação, onde a gente está trazendo para a nossa vida, para o nosso campo, para a nossa existência, aquilo que a gente está ressonante, né? Atrai pessoas com a mesma frequência. Quando a gente atrai pessoas com a mesma frequência. Frequência boa, pessoa boa. Frequência ruim, pessoa ruim. A dúvida adoece, mas a clareza cura. Quando a gente tem clareza, a gente dá clareza para o nosso constelado, o oculto perde a força, a clareza direciona e traz segurança. Agora tá claro, gente. Qual de vocês aqui, daqui a pouco eu vou abrir para ler. Coloca aqui, quantos de vocês tiveram clareza agora sobre alguma coisa que não era claro para vocês? Que podia ser algo mais místico e podia deixar uma dúvida, será que realmente acontece? Só coloca aqui. Geralmente é a massa. E que mais? Quando não tem mais dúvida, tem clareza. Todo o sistema corpóreo se estabiliza e gera foco. Gerou foco, traz tranquilidade, traz fluidez nos seus processos, faz com que você fique alinhado com os seus objetivos e os seus códigos mentais alinhados te deixam mais tranquilo, você dorme melhor, você tem prosperidade. Você consegue oferecer melhor o seu trabalho, porque você tem clareza do que você está oferecendo. E mais uma série de outras coisas. Isso aqui é o básico que eu coloquei para vocês, tá? Então vamos ler aqui as perguntas, gente. Eu vou parar de compartilhar aqui esse. Pronto. Não, o pessoal respondeu que sim, sobre a clareza. Olha a Cláudia, tá vendo? Então, gente, para quem não tem esse curso de constelação, é o link aqui para quem tiver com vontade de fazer. Juscelene precisava dessa aula. Olha, tá vendo? Isso é maravilhoso, gente. É maravilhoso isso.
Às vezes, eu sim, tenho vontade de falar uma coisa aqui. Muitas vezes, as pessoas, elas têm, um grupo de pessoas, elas têm um certo, por desinformação mesmo, ou porque a gente, enquanto profissionais, terapeutas, psicoterapeutas, né, de forma geral, a gente tem que saber comunicar. Olha o poder da palavra de novo. A gente tem, é obrigatório para nós saber se comunicar com o nosso público. O que que a gente tem que comunicar para o nosso público? O que é o nosso trabalho? O que que a gente faz na vida dessas pessoas? Que mudança que a gente está oferecendo para elas, para essas pessoas? E muitas vezes tem a maioria das pessoas, a maioria pensa que constelação é algo místico, tem a ver com religião, e tem consteladores que levam para o lado religioso. Ok, se o seu público for daquele do mesmo perfil religioso, ok, tá tudo bem, fazendo bem, tá tudo bem. Mas geralmente não é. E aí fica um negócio estranho no mercado em geral. Muitas pessoas às vezes deixam de fazer um tratamento de constelação, tratamento não, constelação nem é tratamento, né? Deixam de fazer uma sessão de constelação, por quê? Porque acham que é algo religioso, algo místico, e não é. Não é, não tem nada a ver. Então, hoje, acho que com a nossa abençoada neurociências, eu consegui passar um pouquinho mais para vocês como é que funciona o negócio, e eu provei que realmente as frases de cura funcionam, né, gente? Certo? Cláudia falou: sempre peço que as pessoas sejam claras para que eu não tenha dúvidas sobre minhas decisões. Exatamente. Com isso, sinto uma grande paz e liberdade, mesmo em causas difíceis. E a gente tem um hábito, eu vou continuar, daqui a pouco eu desligo a gravação aqui, que eu sei que muita gente precisa sair, né? Mas a gente tem o hábito de não poder ser sincero muitas vezes. Porque quando você é claro, dependendo da situação que você está resolvendo, se você for claro, outra pessoa se magoa. Então, tem pessoas que elas não podem receber clareza. A gente, como terapeuta, a gente sabe disso. Elas não podem receber clareza. Então, você tem que ir pegando atalhos, alguns caminhos, até você chegar no que a pessoa precisa. Porque se você for claro logo de cara, a pessoa vai levar um baque, um choque, e vai se magoar e vai fugir de você, e ainda vai ficar ferida. Ela não vai entender que você foi honesta com ela. Agora, o que que é essa clareza? É ser agressivo, grosseiro? De jeito nenhum. Não mesmo. Então, tudo isso também tem que ficar claro. Ser claro não é ser agressivo e ir direto lá, doa quem doer. Não é isso. Ok, gente?